Estamos na nossa terceira catequese e hoje nós vamos falar do primeiro artigo do Credo. Nós vamos falar do nosso primeiro artigo da nossa fé. Começando, nós temos dois símbolos, dois credos, não? Temos a versão mais longa e a versão mais breve. A mais longa nós chamamos o Credo Niceno-Constantinopolitano. E a menor, a versão menor, que é a mais conhecida e a mais usada, é o símbolo dos apóstolos. O símbolo dos apóstolos é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante. E o símbolo niceno-constantinopolitano é: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, e assim por diante. Esse é o Credo Niceno-Constantinopolitano. Então eu peço que vocês, se forem possível, adquirir este livrinho, né? Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E nós vamos utilizar bastante dele, e é justamente desse que nós vamos ter os nossos encontros e assim por diante, né? Então é bom que todos se esforcem, né, se dediquem para que tenha esse livrinho, porque aqui estão os principais artigos da nossa fé, o resumo da fé da igreja, da fé que nós precisamos acreditar, está neste livro, e a gente precisa, né, estar sempre voltando a ele e estudando para aprender as coisas direitinho, para depois a gente não falar besteira, não? E falando do primeiro artigo do Credo, que é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está no símbolo dos apóstolos, nós precisamos saber o que são os símbolos da nossa fé. Os símbolos da nossa fé, que estão contidos justamente na oração do creio, eu creio é o resumo dos principais mistérios da nossa fé, nós podemos dizer que são fórmulas bem articuladas e elaboradas, que também nós chamamos de profissão de fé, ou então, mais vulgarmente falando, o creio, né, o credo. E é através dele, né, do credo, que a igreja expressa toda a sua fé de um modo muito sintético e resumido. É a própria fé da igreja que aí está contida. E aí ele dá as normas comuns que todos nós fiéis precisamos acreditar. Se nós negarmos um dos artigos da nossa fé, desses 12 artigos do credo, nós somos os hereges, ou seja, negamos a verdade de fé da igreja. Quando eu falo da igreja, eu falo da Igreja Católica, porque nela está contida, né, a plenitude da salvação. Creio em Deus Pai. Os símbolos da fé. Credo é uma expressão sintética, já foi dito, dos artigos da nossa fé. Uma norma comum, ou seja, uma normativa comum que todos os fiéis têm o dever de crer, de aceitar e de acreditar, e não pode questionar.
E os mais antigos símbolos da fé, nós falamos dos artigos da fé, da oração do creio, ele é também chamado símbolo da fé. Mas os principais símbolos da fé, os mais antigos que nós conhecemos, o primeiro deles é os símbolos batismais. Quais são os símbolos batismais? É justamente a fórmula do batismo, né? Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Estes são os símbolos batismais, né? Quem não se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme exigia o próprio Jesus no próprio Evangelho, então esse batismo é inválido. Se você foi batizado só em nome do Pai, do Filho, ou então só do Espírito Santo, só de uma das pessoas da Trindade, ou mesmo até em nome da Trindade, mas não disse Pai, Filho e Espírito Santo, esse batismo está inválido. Ou seja, se um dia quiser ser católico, precisa ser batizado. Estes são os mais importantes símbolos da nossa fé, os símbolos batismais. Depois nós temos o símbolo dos apóstolos, né? Que é o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E depois nós temos o símbolo niceno-constantinopolitano, que também eu creio, mas de uma fórmula mais ampliada. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. A profissão de fé, ela começa com creio. E é interessante que ela começa confessando, ou melhor, professando um Deus que é Pai. Por isso, creio em Deus Pai. E este Deus é a figura mais importante e o principal da nossa fé. Porque é um Deus fonte de todas as coisas, principalmente fonte da verdade. Mas só que esse Deus, ele não é um Deus como os deuses que existem. Ele é o único Deus verdadeiro e por isso ele é o Deus Trindade. Um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Cada uma dessas pessoas, elas são distintas, ou seja, elas são diferentes, mas isso na função, mas na divindade é a mesma, para dizer, é o mesmo Deus, mas só que nesse mesmo Deus existe 3 pessoas. Professamos um único Deus, e esse único Deus que se manifestou, que se revelou a cada um de nós, se revelou primeiro ao povo de Israel. Se quiserem conferir, está em Deuteronômio 6:4, depois Isaías 45:22. Não há um outro Deus além de Deus. Eu sou o único Senhor. Isso vai dizer o próprio Senhor lá em Deuteronômio 6:4. E com base nisso também o Evangelho de Marcos vai estar dizendo a mesma coisa. O nome de Deus, quando ele se manifesta, quando ele se apresenta, quando ele se revela, ele diz o seu nome, ou seja, ele revela o seu nome, porque o seu nome é importante. E o interessante é que o nome primeiro que ele revela é o nome aquele que é, eu sou aquele que é. E depois, com o passar dos tempos, né, nós vamos ver que esse Deus, eu sou, ele recebe um nome que é impronunciável, que é o nome de Yahvé. Um nome que precisa ser respeitado e venerado, né? E por isso que tem um mandamento exclusivo para isso, né? Um mandamento que diz, não maldizer o nome de Deus, não dizer o nome de Deus em vão, não tomar seu santo nome em vão, né? O segundo mandamento da lei de Deus. Ele se revela e quando ele se revela, ele se deixa conhecer. E quando ele se deixa conhecer, ele dá um testemunho, que é o testemunho
da verdade. João 18:37. E na primeira carta de São João também vai dizer que esse Deus é luz. Ele veio para iluminar as nossas trevas. Que trevas são essas? As trevas do pecado. Ele veio exclusivamente para isso. São João também, na sua primeira carta, vai dizer que Deus, o Deus que nós adoramos, o Deus Trindade, o Deus em três pessoas, esse Deus, ele é amor. E todo aquele que deseja, e todo aquele que pretende galgar os degraus da santidade e da vida eterna, tem o dever e a obrigação de perseverar no caminho do amor, da doação, da entrega, da renúncia, do sacrifício e assim por diante. E com isso, todos nós que fomos gerados por este mesmo amor que se revela, que se manifesta e que quer ser conhecido, não simplesmente para um grupinho de pessoas, como pensavam os judeus, claro que primeiro foi para eles, mas só que eles não quiseram receber, E por isso ele se revela, ele se manifesta a toda a humanidade. O mistério central da nossa vida cristã, é a Santíssima Trindade, um Deus único em três pessoas. E essa mesma Trindade, ela pode ser conhecida pela razão, sem necessariamente precisar da fé. Só que é um conhecimento um pouco perigoso, porque para chegar a esse conhecimento é preciso observar, é preciso contemplar a criação deste mesmo Deus, que deixou as suas marcas, as suas pegadas na criação. Então, por isso, é capaz de conhecer-se a Deus através da sua criação. Porque na criação estão deixados os vestígios de Deus, do Deus Trinitário. E Jesus, quando ele se encarna, quando ele vem aqui a este mundo, o Verbo eterno, ele pretende expandir a glória do Pai e fazer com que o Pai seja conhecido. Por isso ele vem para revelar o Pai. Hebreus 1:3. O Espírito Santo, ele é revelado por Jesus. E nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele procede do Pai e do Filho, Ou seja, nós poderíamos dizer que o Espírito Santo é amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. E é por isso que ele é considerado, ele é chamado o Paráclito, o Intercessor, o Consolador. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo que desce é o Espírito de Jesus. Jesus envia o seu Espírito, é o Espírito Santo. João 15:26. Nós sabemos muito bem que Deus, ele é eterno. Se ele é eterno, ele não tem início, Não tem início. E se ele não tem início, ele também não tem fim. E quando a gente fala de Jesus, a gente pensa que Jesus, ele teve o início no momento da concepção, mas isso não é verdade. A natureza humana de Jesus é que teve início na concepção. Jesus, a pessoa de Jesus, ela já existia desde toda a eternidade, desde sempre. Na criação do mundo, por exemplo, lá já estava Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus é sem início, mas a sua origem é trinitária. Procede do Pai e do Filho e é enviado pelo Pai e pelo Filho e conduz a Igreja à verdade plena. Essa é a missão do Espírito Santo. João 15:26 e depois 16:13. E a Igreja, ela tende e ela exprime a sua fé trinitária, cada vez que ela confessa um Deus em três pessoas divinas.
têm a mesma operação, essas três pessoas divinas, ou seja, a mesma origem, a origem divina. Cada pessoa está presente no próprio modo de ser da Trindade. Ou seja, a Trindade aí estão, né, essas três pessoas intimamente unidas. O Deus que é todo-poderoso, Salmos 24:8, a ele nada é impossível. Lucas 1:37. Ele é onipotente, cria o mundo do nada, né? Essa é a missão de Deus Pai, criar. Ele assume a humanidade para ressuscitar e remir os pecados. Como é que ele assume a humanidade? Fazendo com que o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarne para salvar a humanidade toda inteira, remir os pecados do mundo. Deus criou o céu e a terra. Tudo o que existe é obra da criação de Deus. Os fundamentos e os desígnios divinos que Deus tem à sua criação, Ele faz com que nós, aos poucos, vamos conhecendo. Quem criou o mundo? Diríamos, foi o Pai Eterno? Claro que sim, mas a resposta completa seria a Trindade. Mas é claro que a gente atribui essa missão à primeira pessoa da Trindade, ao Pai, como Criador de todas as coisas. Por isso que a gente começa a crer. Eu creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Por que o mundo foi criado? Por quê? Para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Por isso que Deus criou o mundo. Ele criou o mundo do quê? Do nada. Como ele criou o mundo? Do nada. 2 Macabeus 7:28. Ele não só criou o mundo, ele criou o mundo e sustenta toda a criação por meio de seu Filho e do Espírito Santo. Ou seja, essa criação, ela é trinitária, é uma obra da Trindade. Em que consiste a providência divina? Deus cuida de tudo, não é verdade? Consiste nas disposições que Deus conduz as suas criaturas para a perfeição. Ou seja, Deus está inclinado a ajudar a sua criação, as suas criaturas, no caso nós também, para chegarmos à plenitude da perfeição, que nós chamamos de salvação, de vida eterna. E o homem precisa cooperar com a providência divina. Como que ele coopera? Aceitando os sofrimentos de cada dia, as suas limitações, né, as suas fraquezas e assim por diante. Filipenses 2:13. É claro que a criação estava muito bonita, muito perfeita, muito completa, estava na sua origem, no seu estágio original antes do pecado. Mas aí surgiu o pecado original. É o pecado que nós não cometemos, nós herdamos, é um pecado de origem. E a consequência desse pecado, que é o pecado do Adão e da Eva, aqueles que desobedeceram a Deus, que quis ser como Deus. Deus havia colocado eles num jardim muito bonito, onde não faltava nada para eles, mas com uma condição de não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. E foi justamente desta árvore que eles foram comer. Porque ali estava o maligno, ali estava Satanás e seduziu a Eva. E ela traiu Deus. Traindo Deus pelo pecado, claro. O pecado sempre é uma ausência de Deus. E o que aconteceu? Ela precisou morrer, precisou de sofrer. Essa foi a consequência do pecado original e até hoje é a consequência do pecado.
E depois do pecado original, do pecado dos nossos primeiros pais, o que é que Deus fez? Ele se organizou e arranjou um jeito de vir salvar esse homem. É claro que ele sempre faz aliança com o ser humano, porque ele tem o intuito de sempre estar salvando este humano. Então ele assume a condição humana para salvar os seres humanos. E na verdade, quando ele salva os seres humanos, ele salva toda a criação, porque toda a criação ela foi manchada quando o homem pecou, porque a criação toda inteira ela foi, parece uma redundância, né? Ela foi criada para o homem. Na obra da criação de Deus, a criatura mais importante para Deus somos nós, os seres humanos. Por isso que tudo que Ele fez, tudo que Ele criou, foi para nós, para o nosso proveito, para o nosso benefício, para ajudar a gente nesse processo de salvação. O pecado original é o pecado contraído, não um ato praticado, é um ato contraído, na origem já. Um pecado propagado, e a consequência do pecado fere as forças naturais, ou seja, o pecado não é natural, porque não foi Deus que criou o pecado. E aí, por causa do pecado, nós somos submetidos à ignorância. Muitas coisas que não sabemos é por causa do pecado, porque a gente fica cego, né? Foi o contrário, né? A serpente disse: é verdade que Deus proibiu vocês de comer de todas as árvores, das árvores do jardim? A Eva disse: não foi. Só foi da árvore aquela ali, aquela que está no meio do jardim. Porque ele disse: se a gente comer, a gente vai morrer. O que ele disse? Não. Porque se vocês comerem daquela árvore, vocês vão abrir os olhos. E vocês vão ser como deuses. Aí foi o ponto-chave que a Eva achou: já que eu não vou precisar mais de Deus, né, ficar obedecendo a Deus, né, já que eu vou ser que nem ele, não vou mais precisar, então eu vou comer. E ela se esqueceu que ela ia morrer, e foi justamente Satanás falou o contrário do que Deus disse. E o que Deus disse que ia acontecer foi o que aconteceu. Morreu. Adão e Eva a partir daí, precisou de morrer. Então eles ficaram ignorantes. E hoje em dia, até hoje, nós precisamos de conhecer algumas coisas. A gente não nasce naturalmente com a sabedoria plena como na primeira criação, né? E fomos submetidos ao sofrimento e, consequentemente, à morte. Aí surge a concupiscência do pecado. A concupiscência do pecado é a vontade a vontade que está sempre enraizada na gente, aquela vontade de sempre estar pecando. A gente arrepende, confessa, fala que vai mudar e daqui a um tempo a gente peca de novo. Por quê? Porque nós temos a concupiscência. E essa concupiscência, ela não nos é tirada no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, o que é tirado é o pecado. Mas a vontade de pecar, ela fica aí. Por isso que a gente peca de novo depois, né? Depois do primeiro pecado, o que é que Deus fez? Gênesis 3,15. Nos enviou um Redentor. Claro, quando Adão e Eva pecou, o que é que Deus fez? Uma roupinha para eles, né? Uma roupinha bem aconchegante para eles. Para que eles ficassem protegidos. Ou seja, Deus se preocupa com todos aqueles que são com toda a sua criação, com suas criaturas, né? E aí nós temos essa primeira parte da nossa terceira catequese.